Então, esse segundo bloco, acho que vai ser mais curto, vamos ver se a gente consegue não passar muito horário, mas eu queria falar dos latinos. Tudo começa com o Império Romano, que fez as pessoas, da mesma maneira que a expansão árabe, a expansão romana fez a língua romana, o latim, se espalhar por uma grande região. Esses grandes impérios, eles fizeram um pouco isso. Diferente dos impérios antes do colapso da Era do Bronze, eles tinham, em geral, um comportamento diferente em relação às línguas. Mas, enfim, isso aconteceu, e aí o que aconteceu é que todas essas regiões começaram a falar línguas derivadas disso. Aí a gente pode dividir essas línguas nesse desenho aqui, a gente pode olhar em três pedaços, né? Tem esse pedaço vermelho mais vivo, que é o que a gente chama de România contínua, que é o contínuo das línguas românicas faladas hoje. A gente tem o vermelho escuro, que é o România submersa, que são, o submersa quer dizer assim, se falou línguas românicas nessa região, mas essas línguas já não são mais faladas. Por exemplo, em todo o norte da África, existiam variantes do latim, línguas românicas faladas no norte da África. Com a expansão árabe, elas desapareceram. Da mesma maneira, nos Balcãs, em outras regiões. E esse rosinha aqui do lado direito são as regiões do Império Romano, que nunca se falou latim, na verdade. Que, como o grego era uma língua prestigiosa na época, nessa região sempre se falou grego, muito mais grego do que latim. Enfim, e essas são as línguas românicas de hoje em dia. Mas a gente poderia começar com essa pergunta. Afinal, o latim morreu? Ou então, quantas línguas românicas existem? A gente pode dizer que só existe uma. A gente pode dizer que todos nós estamos falando latim aqui. Só que a gente está falando um dialeto do latim, que é o que se espera de um dialeto que está sendo falado 2000 anos depois da época do latim clássico, né? Então, a gente pode dizer assim. A gente pode dizer que a gente está falando latim. Mas, na verdade, aí o critério para isso não é um critério linguístico, é um critério político. E, na verdade, existe uma área da linguística que estuda isso, né? A política linguística, ou a glotopolítica, que estuda como que a língua interage com decisões políticas. Então, é interessante, né? Por exemplo, o fato da gente falar português e ter o espanhol e ter o italiano, isso é uma coisa um pouco esquisita, né? Porque é um contínuo de línguas. Se você vai se movendo aqui para qualquer direção, você vai vendo que continuamente vai variando. Duas pessoas de, sei lá, pensar da Sicília e da Calábria, elas provavelmente se entendem, uma falando siciliano, outra falando calabrês, porque são próximos, né? Mas o calabrês talvez não entenda alguém falando asturiano, por exemplo, né? Que está lá do outro lado. Então existe um contínuo. Quem definiu o fato da gente, a gente falar que mas existe um italiano, isso tudo vem a linguiça calabresa, sim, vem da Calábria. Várias comidas têm nomes de regiões da Itália que não necessariamente são comidas típicas dessas regiões, mas enfim, tipo a pizza napolitana. Não quer dizer que em Nápoles eles comem mais pizza napolitana. Enfim, tá. As coisas que acontecem. Pão francês também não existe na França. Mas, tá, enfim. O fato é que isso tem a ver com uma história específica, que é a história da formação dos Estados Nacionais. Então, a gente não deveria ser inocente em relação a isso. A definição de língua, naturalmente, do que é uma língua e do que não é, naturalmente uma definição política. A gente pode dizer que essa normatização foi um fenômeno da formação dos Estados Nacionais na Europa moderna. Então, a França é o Estado que fala francês, a Espanha é o Estado que fala espanhol. E aí o jeito deles acomodarem essas coisas foi criar essa distinção entre língua e dialeto. Então, por exemplo, na Itália tem os dialetos italianos, o calabrês é um dialeto, o siciliano é um dialeto, o napolitano é um dialeto, mas tem o italiano, que é a língua. Mas, na verdade, não faz sentido isso, porque a língua italiana é derivada do dialeto de Florença, de Pisa, daquela região do norte. O fato não é que um é dialeto do outro, eles todos são contemporâneos, eles fazem parte do mesmo contínuo, mas essa divisão ela tem uma função política, que é a função de unificação dos Estados nacionais. Sim, às vezes a história da Catalunha na Espanha é isso, né? Todas as brigas sangrentas, às vezes guerra civil, enfim, que envolvem a relação do catalão com o espanhol, tem a ver com isso. Na ditadura do Franco, você podia ser preso por ser pego falando catalão na rua. Porque é isso, na Espanha se fala espanhol, quem discordar de mim vai preso. Esse tipo de coisa. Mas é importante ter essa consciência, né? E aí, ainda assim, as línguas românicas se espalharam pelo mundo. É bem louco pensar também que, por exemplo, de Astúrias até Madrid, que é uma distância de, sei lá, 300 quilômetros, tem uma diferença linguística maior do que a diferença entre o México e o sul do Chile, que é uma distância de, sei lá, 10 mil quilômetros.
Por quê? Porque existiu a língua nacional, existiu a normatização, e a normatização foi ensinada na colônia, na colonização. Isso é muito louco. Ainda que a gente não deveria dizer que as pessoas no México e no Chile falam a mesma língua, que tem muitas diferenças. Só arbitrariamente a gente diz que essas duas coisas se chamam espanhol. Mas, assim, não sei nem se eles se entendem facilmente. Talvez não. Eu não entendo. Já penei viajando pela América Latina, nos lugares, assim, para entender as pessoas. Com o meu espanhol portenho, provavelmente, que é o espanhol mais comum no Brasil, de Buenos Aires, várias coisas eu não entendo. Então é isso. Ainda assim, as línguas românicas se espalharam pelo mundo. As línguas românicas são uma família linguística muito importante no mundo. Ainda que o Império Romano tenha tido uma extensão, a extensão das línguas românicas é muito maior. Enfim. A gente teve a oportunidade de olhar línguas românicas na prova da primeira fase. Uma delas com os problemas das sílabas tônicas no latim. E aí vocês tinham que ver isso, né? Que quando a penúltima sílaba é aberta, tipo em speculos, em amabilis, aí o acento vai para a antepenúltima, são proparoxítonas, né? E quando é uma sílaba fechada, ou seja, com uma consoante no final da sílaba, tipo em inglês, como arbolesco ou libelo, a gente... Daí acontece isso. Daí são oxítonos, né? Desculpa, paroxítonos. Enfim, outro problema que a gente teve foi um problema em homenagem à edição Murdler, que foi um problema sobre a língua romena. A língua romena é interessante porque é o extremo leste das línguas latinas, e foi uma região que ficou isolada porque vieram depois, nas invasões dos povos eslavos, toda essa região da Iugoslávia, que significa literalmente a Eslávia do Sul, toda essa região passou a falar línguas eslavas, as línguas latinas que falaram lá desapareceram, só em alguns bolsões sobreviveram, alguns lugares isolados, alguns vales, e na região dos Cárpatos, que era uma região montanhosa, vários falantes de latim continuaram falando, e tanto que perguntavam para eles, eles diziam, não, a gente fala romano, a língua dos romanos, é isso que a gente fala, e aí se chama romana em romeno. E é isso, ele fala as línguas romanas, e isso, de alguma forma, eu ouvi isso de uma professora romena uma vez, de alguma forma o romeno sobreviveu. Mas aí acabou se tornando uma língua super interessante. Eu sempre falo do romeno. Aí esse problema da prova era para vocês perceberem essa alternância das vogais A e E, né? Entre as formas subjuntivo e identificativo, que existe em português também, né? Tipo, ele escuta que ele escute, ele compra que ele compra, que ele compre. Mas assim, ele foge que ele fuja. Em romeno é a mesma coisa. Ele vinde savanda. Ou ele asculta s'asculte. É a mesma coisa na formação do subjuntivo no romeno. E aí o romeno tem outras coisas legais. O romeno é uma língua muito legal. Porque aí, se a gente olhar bem, parece um pouco diferente, mas parece parecido ao mesmo tempo. Aí, por exemplo, outra coisa legal, outra frase que tinha, vrel s'adorm. Porque na maioria das palavras no problema, vocês conseguem reconhecer, por exemplo, a primeira frase que eu botei, ele teme sa conjugge verbele in romana. Ele tem medo, ele teme conjugar verbos em romeno. Era uma frase que tinha. Agora tinha essa frase, vrel s'adorm, que significa eu quero dormir. E aí isso é interessante. Vreal é o único verbo do problema que a gente de cara não reconhece, né? Mas eu achei legal comentar isso. Que apesar da gente não reconhecer, às vezes a gente não reconhece porque a gente é o diferente, não eles. Por exemplo, eu é o da primeira pessoa. É a mesma coisa do francês, exatamente. Je veux. Ou a mesma coisa do italiano, io voglio. Ou a mesma coisa do catalão mesmo, io vul. É o mesmo verbo. Esse verbo vem do latim. Em latim eu diria ego volo. Volo significa eu quero, eu desejo. E embora esse verbo não exista mais em português, o substantivo correspondente a esse verbo existe em português. O substantivo volição. Volição é isso, é o substantivo correspondente ao voler, volar, sei lá como seria em português hoje. Existe, é um verbo menos comum, né, mas existe. Em linguística se fala os verbos volitivos, se usa essa expressão técnica. Por outro lado, em português a gente usa eu quero. Em espanhol também. Embora em catalão a gente fale yo vull, em espanhol castelhano a gente fala yo quiero. E isso vem também do latim, do ego quero, só que em latim quero significa eu procuro, eu busco. É interessante, né? É um significado totalmente diferente, mas o verbo mudou de significado na Península Ibérica. Foi um fenômeno que aconteceu com as línguas ibéricas, e aí a gente fala assim, diferente das outras línguas latinas. Mas é engraçado que o inglês, que não é uma língua latina, mas é uma língua fortemente influenciada pelo latim, manteve o substantivo correspondente a isso, query,
se você ver na internet, query é um lugar de busca, né? Que é isso, é a busca, porque é o verbo buscar. É isso, queria só comentar isso. E a gente teve o problema do paraplu, que é do papeamento, que é uma língua derivada do português e do espanhol, mas é uma língua que não dá para dizer que é uma língua latina, porque é uma língua crioula. As línguas crioulas, elas são um fenômeno específico na linguística. E aí tem vários debates sobre o que as línguas crioulas são, o que elas não são, porque elas surgem num contato meio esquisito, né? Aí tinha um problema também de entender os acentos tônicos em papiamento, que são iguais em português, basicamente. Mas eu peguei lá da nossa terceira edição, da edição Paraplu, a gente fez um problema com um texto em papiamento. E aí eu peguei um trecho para ler para vocês verem como é engraçado. Por exemplo, de repente ela sentiu algo na sulina. Ora com ele a rala a sulinha binariba e por anotar um piscar na sua anzué. É interessante que o verbo no passado é com A no final, que vem do verbo haver, provavelmente. Então, anotar significa notou. A lá significa jogou, assim. E piscar, não é porque eles são não binários, não, mas o único artigo que tem papiamento é o E. Então, passou presa e piscar a começar a papiar. Começou a falar, a papiar. Escute-me, bom piscador, não mata-me para sobrar, me notar qualquer piscar. Me tá um príncipe encantado. Me tá significa eu sou. É que eles usam o verbo estar como a partícula geral para presente, para verbo de ligação. Me tá um príncipe encantar e me notabai servir para comer. Tabai servir significa não vou servir. Vai de vai, né? É interessante. Poneme back de naua. Back do holandês e aula é louco. Papiamento eu acho lindo. Tá, é isso. Enfim, e tem um outro problema que eu queria resolver muito rápido com vocês, que é um problema da Olimpíada de Moscou de 1967 sobre o português. O problema é assim, tem algumas palavras em latim e as derivadas do português. Aí o enunciado dizia, dá para dividir essas palavras em 3 grupos. As palavras originais em português, que sempre estiveram no português, as palavras que foram emprestadas do latim no português a um tempo antigo, e as palavras foram emprestadas num tempo recente. E aí tem que dividir as palavras. Aí é fácil, né? Eu não vou demorar nisso, não. Aí o fato é que, claramente, não, a IOL não tem mais problema em português, justamente porque o Brasil participa, não tem mais. Mas já teve problema em francês, por exemplo, antes da França participar, né? Mas, enfim, tá. O pressuposto aqui é que quanto mais mais tempo passou, mais a língua muda, né? Então, todas as palavras em latim da lista começam com pl, aí algumas em português começam com pl, outras começam com pr em português, outras começam com ch em português. Aí, imaginar assim, as que começam com ch são as que mudaram mais, estão mais tempo na língua, depois as com pr, depois as com pl. Mas é legal isso aqui porque, por exemplo, tem várias coisas legais. Por exemplo, a gente tem a palavra plano, que virou chão, o plan virou pran e depois virou ch, o anum virou ão, virou as nossas vogais nasais, e a mesma coisa com plenum virou cheio. Só que essas palavras também existem em português, plano e pleno. Ou seja, esse é um caso de uma palavra que tem 2 vezes no português, ela está duplicada. Ela veio do latim, porque já estava no português, falantes de latim que falam português, e ela foi reemprestada do latim num período muito mais recente, só que aí num sentido mais abstrato, mais erudito, assim. Uma coisa é dizer eu estou cheio, outra coisa é dizer estou pleno de amor. Ninguém fala meu bucho está pleno, ninguém fala assim, né? Para falar isso a gente fala cheio. Mesma coisa, chão é o chão que eu piso. Agora, o plano é um objeto matemático, é uma coisa assim, abstrata, uma coisa chique. Da mesma maneira, a gente tem a palavra platos, que deu origem a prato, que é um empréstimo mais recente, de qualquer forma, mas ela já existia no português, como chato. Chato também é um negócio achatado. Agora, prato é um negócio, a loucinha ali. Enfim, é isso. E também planta. Planta é uma palavra também um empréstimo recente, que é planta. Só que também existe a variante planta. Aí a gente vai reclamar de quem fala planta? Se a gente vai reclamar de quem fala planta, tem que reclamar de quem fala prancha também, deveria ser planche. Vamos reclamar de quem fala chão também. Aí eu acho interessante olhar para isso, porque se a gente começa a olhar os mecanismos que fazem as coisas mudarem na língua, a gente vê que eles estão vivos hoje ainda, e a língua continua mudando do mesmo jeito. Um dos problemas da edição, acho que foi a edição Cubata, que tinha um problema sobre estalta. Estalta também, essa mudança do lugar da vogal dentro ou problema em vez de problema, tudo isso são mecanismos que já existem na língua, e várias palavras a gente fala cérebro,
Mas tem umas que estão consagradas. Agora eu não vou lembrar nenhuma. Mas tem umas que a gente só fala desse jeito, que já está tão cristalizado que já fala do jeito modificado a partir do latim. Então, toda vez que você... É bom vocês estudarem essas coisas para usar como arma toda vez que alguém reclamar de alguém que falar errado. Aí vocês podem falar, isso não é errado, isso é um processo de mudança do português que vem acontecendo 2000 anos, e a pessoa só está fazendo a mesma coisa. Enfim, é isso aí. Vamos falar um pouco sobre a história do português. Como é que o português surgiu? E aí a gente pode ilustrar alguns conceitos rapidinho aqui. Vamos dizer assim, o português surgiu do latim, né? Tá combinado isso aqui. O latim é como se fosse o extrato principal, para usar essa metáfora da geologia, né? É um extrato, o latim. Agora, o português... Por que o latim falado onde hoje é Portugal é diferente do latim falado onde hoje é a Romênia? Por que aconteceu isso, né? Vários motivos, né? Fenômenos aleatórios, mas também influências, né? Por exemplo, o fato de quando os legionários romanos chegaram na Península Ibérica, as pessoas na Península Ibérica já falavam outras línguas. Várias dessas línguas eram línguas celtas. Algumas eram línguas de outras famílias que a gente não sabe bem quais eram, que a gente chama de línguas ibéricas. Enfim, essas línguas existiam, e essas línguas influenciaram a outra. Então, essas línguas, a gente vai dizer que elas são substrato. Substrato quer dizer o quê? Elas estavam ali, elas foram lentamente substituídas pelo latim, mas ainda assim, como elas estavam ali, elas deixaram marcas subterrâneas. Aí a gente pode olhar para algumas dessas marcas, né? É interessante, por exemplo, as línguas celtas, é importante falar, os celtas também são um povo indo-europeu, da mesma família do romano, só que, enfim, e em algum momento eles estiveram espalhados por toda a Europa Central. E aí, os celtas eram inimigos clássicos dos romanos, né? Tem grandes batalhas. Os celtas invadiram Roma algumas vezes, a cidade de Roma, né? Mas batalhas entre celtas e romanos aconteceram ao longo de todo o Império. As conquistas de César na Gália, né? Eram lutas contra o Asterix, todo mundo. E aí os celtas foram ficando espremidos. Mas de qualquer forma, essas raízes celtas estão no português. Por exemplo, na música e cultura. A gente ouviu uma música asturiana que poderia tranquilamente ser uma música islandesa. Se vocês viram na foto, o cara tinha uma gaita de fole. Não é porque ele está imitando música irlandesa, porque gaita de fole é um instrumento tradicional nas Astúrias. Porque é um instrumento celta. E continua existindo. Nas Astúrias, na Galícia. Também a gente pode olhar os nomes de lugar. Nome de lugar é um tipo de coisa que muda mais devagar do que a língua. Então a gente pode olhar, por exemplo, o Rio Douro, provavelmente vem do fato de que a palavra em celta antigo para água é dur. A cidade de Évora provavelmente tem a mesma raiz da palavra que hoje é do irlandês moderno, que é ivar, que significa teixa, o tipo de árvore. E tanto que essa raiz, ivar, aparece em nomes de várias cidades, não só em Évora, em Portugal, mas aparece em Eburacum, em York, na Inglaterra, em Hebreu e em Evreu, na França, são duas cidades que têm a mesma raiz. A própria raiz, esse gal, de Galícia, vem de Calete, que era um nome que os celtas usavam para si mesmos, que é análogo... Aliás, o nome Portugal vem disso, né? O que aconteceu com Portugal? As pessoas... É o Porto Cáliz, é o porto dos Gales, dos galeses. É a mesma origem da palavra Gália, que era o antigo nome da França, da província correspondente à França no Império Romano. Galátia, que é uma região na Croácia. Gaelic, que é o nome em irlandês da língua irlandesa. Essa raiz galo se refere aos celtas em geral, né? Então, se a gente fala da Galícia, dos galegos, e do Porto dos galegos, do Portugal, são todas influências celtas. E a lenição, que é esse fenômeno fonético super interessante, que é bem típico. Se vocês estudarem irlandês, vocês veem que o irlandês todo é isso, mas é uma coisa que aconteceu no português, nas línguas ibéricas. Nas línguas ibéricas, no francês, por exemplo, vita, em latim, virou vida, ou seja, a forma t desvozeada virou a forma vozeada d. A forma d, que ainda que seja vozeada, ela é oclusiva, ou seja, eu fecho a boca e solto o som de uma vez, d. Ela virou em espanhol vida, que aí eu não fecho totalmente a boca, eu só vibro a língua, vida. E em francês virou vi, ou seja, a consoante sumiu totalmente. Isso é o que a gente chama de lenição, é como se fosse um enfraquecimento de certas consoantes em certas posições da palavra. Isso é um fenômeno tipicamente celta, ou amicus, que virou amigo, que virou ami. Também é o mesmo fenômeno. Acontece em várias partes da língua, é uma marca de substrato da língua celtas. Então, hoje as línguas celtas ficaram restritas a essa região do mundo aqui. Ao limite oeste de onde os romanos não chegaram. Escócia, País de Gales, Cornwall, na Ilha da Grã-Bretanha,
a ilha da Irlanda inteira, a ilha de Man, que é essa ilha laranjinha no meio, e essa ponta oeste da França, que é a província da Bretanha. São as regiões que hoje estão falando de Celta, né? Essa ilhazinha no meio é a ilha de Man, que tem essa bandeira maravilhosa, que tem uma espiral com 3 pernas. Eu acho isso totalmente fenomenal. Mas também é a sede da Olimpíada Internacional de Linguística 2022. 8 de vocês vão representar o Brasil na Ilha de Man em julho, se tudo der certo, se a pandemia permitir, se a guerra da Ucrânia permitir. E é isso aí, então, bom que vocês saibam. Enfim, então, beleza. Então, teve um substrato, mas o português é influenciado por outras línguas também, né? Por exemplo, as línguas, o gótico e as outras línguas germânicas, elas funcionam como um que a gente chama de superestrato no português. O que é superestrato? É um outro estrato, mas que ele tem uma função diferente. O que aconteceu? No fim do Império Romano, como vocês sabem, as tribos germânicas, principalmente os góticos, os godos e as variações de godos, foram invadindo todo o Império, formando vários reinos, enfim, lutando uns com os outros. Foi uma confusão. Foi, assim, não sei quem pegou quem, foi uma loucura. Mas, enfim, aí, só que eles sempre foram numericamente pequenos, né? Eles sempre foram líderes militares que invadiam e falavam, não, agora acabou, agora não é Roma, mas aqui agora a gente que manda. Meio milícia, assim, sabe? Meio Duque de Caxias, um negócio meio, assim, chega lá, meio os milicianos de antigamente. E isso, só que aí como eles ficaram um tempo nesses reinos, eles acabaram influenciando a língua, porque ainda que eles fossem uma minoria, como era a língua de prestígio, era a língua dos dominadores políticos e militares, isso acabou influenciando a língua que eles falavam. A gente tem várias influências das línguas germânicas no português que vêm disso aí, dessa época. Por exemplo, aqui é o reino dos visigodos, e é o reino dos suevos e vários outros reinos. Por exemplo, antropônimos, nomes de pessoas, né? Nome de pessoa é o tipo de coisa que é influenciada pelo superestrato. Porque você vai querer dar um nome para o seu filho da pessoa famosa, né? Quantas Rianas tem no Brasil hoje? Né? É isso. Se tem Rihanna hoje, naquela época tinha nome germânico. Afonso, Rodolfo, Adolfo, são todas palavras que vêm do Wolf, que é lobo, né, em alemão. Ou então Ricardo, Gerardo, Bernardo, que vem de Hart, que é duro em alemão. Frederico, Alfredo, Godofredo, que vem de Fried, que é paz em alemão, né? Em inglês também, né? Wolf, Hart, para paz, não, em inglês usa a palavra latina peace. Mas, enfim, é isso. Então, esses nomes. Nome é um tipo de coisa. Outro tipo de coisa. Patronímicos. Patronímico é um negócio que não existe mais em português, mas que é um nome que a pessoa carrega, tipo assim, em russo se usa patronímico, né? Então, alguém se chama Mihailovich, significa que o pai dele se chama Mihail. É uma coisa anterior à ideia de sobrenomes. Tem povos que não têm sobrenome, tem só patronímico. Ou seja, é o Mário. Que Mário? Não, não é isso que vocês estão pensando. É o Mário que é o filho do Mikhail, o filho do sei lá quem. É o Mário Mikhailovich. E em português isso já existiu, por exemplo, Rodrigues, originalmente era isso, era o filho do Rodrigo, que foi uma influência germânica no português. E mesma coisa em espanhol, Rodrigues, é a mesma coisa. O Gonçalves é o filho do Gonçalo, Gonçalves em espanhol. Isso eram patronímicos em algum momento, mas acabaram virando sobrenome normal. Então agora Rodrigues não é mais filho do Rodrigo. Rodrigues você é de uma família de alguém que tem o sobrenome Rodrigues. E aí vai passando de geração para geração. Enfim, é um tipo de coisa. Vocabulário militar. Então, bandeira, barão, estaca, banho, roupa, rico, as 4 direções, norte, sul, leste, oeste, são todas palavras de origem germânica no português. Sim, em islandês, né? Eu não queria estragar o problema, né, do sobrenome islandês, mas a Duda acabou de fazer isso. Então, menos um problema para vocês treinarem, azar. Mas, tô brincando. Mas sim, o islandês é legal. O islandês não tem sobrenomes até hoje. Ele só tem patronímico. Tem os sobrenomes dos dinamarqueses, dos noruegueses que vão morar lá, mas nativamente não tem. E a gente teve o árabe, enfim, como falamos antes, os árabes chegaram na Península Ibérica e dominaram a Península Ibérica. Essa é a primeira versão dos árabes na Península Ibérica, que é a província de Al-Andalus. A região da Andalucia tem esse nome por causa disso. Então é isso, eles em algum momento dominaram basicamente a península inteira, aí eles foram retrocedendo, né? Aí é como os europeus, sempre eurocêntricos, chamam de a grande reconquista. Reconquista nada, porque eles também são invasores. Antes dos árabes, outros invadiram, os romanos invadiram, antes eles também. Então, os celtas deviam reconquistar também. Enfim, mas é isso. Aí tem essa história da grande reconquista ao longo de vários séculos. Os reinos cristãos, que lá ali no norte, nas Astúrias,
Navarra, por ali, foram reconquistando a península ao longo de muito tempo. A Península Ibérica foi árabe por 900 anos, é muita coisa. Enfim, mas aí é uma coisa que a gente poderia chamar de abstrato, ou seja, é um extrato que fica lado a lado ali. Os cristãos, porque não era totalmente separado, né? As pessoas circulavam de um lado para o outro. Então, todo mundo, os cristãos lá que falavam as línguas latinas sabiam árabe, os árabes também sabiam latim, e as coisas iam se misturando. E aí era assim, aí eu não vou ficar dando exemplo de influência do árabe no português, porque a gente teve uma prova inteira para isso, a gente teve um problema só para isso, que foi esse problema para o primeiro problema da prova da primeira fase, em que vocês viram algumas palavras, principalmente essa mutação do r para o f, tipo em hayat vira com o artigo, né, alfaiate, ras vira alface, enfim, esse fenômeno, enfim, esses são alguns exemplos, tem muitas palavras do árabe no português, muitas influências, é bem complicado. E tem os dialetos moçárabes, que a Duda acabou de lembrar, que eram os dialetos latinos falados dentro da região árabe, do Califado de Córdoba, né, que foi uma versão seguinte, isso aqui já no ano 1000, mais ou menos. Aí já tinha aqui em cima o Reino de Leão, o Reino de Castilha e o Reino de Navarra. E aí foram as línguas, enfim, aí esses moçárabes eram as línguas que a gente não tem registro hoje, né? Porque os árabes só escrevem em árabe clássico, então a gente não tem registro escrito disso. Sim, a resistência cristã, enfim, mas aí foi interessante. Aí o português foi surgindo assim. Esses reinos que eram pequenininhos ali em cima, nas montanhas, ali nas Astúrias, na Cantábria, foram descendo, foram reconquistando e eventualmente foram se organizando politicamente e as línguas foram ficando diferentes. Então, por exemplo, o asturiano é muito próximo do lionês, que era falado em Lyon. O castilhano, o espanhol, né, é do Reino de Castilha. O Reino de Aragão falava catalão. Aí teve o casamento de Aragão e Castilha. E aí, no extremo oeste, o que aconteceu foi o seguinte: os galegos foram descendo, também reconquistando. Quando eles passaram o Rio Minho, o pessoal debaixo do Rio Minho falou: epa, agora vamos ficar independente. Vamos aqui, a gente agora é um condado separado, a gente vai chamar de Portugal. Portugal, nosso condado. Mandaram essa. E o pior, colou. Todo mundo falou, tá bom, então fiquem aí. E ficaram. Então, mais ou menos essa é a história de Portugal. Aí, claro, eles falavam galego, a língua deles, né? Mas aí, como na história dos Estados Nacionais, eles, não, na verdade, a nossa língua se chama português, porque é a língua de Portugal. O galego é outra língua, lá é outra parada. Tinha essa questão, né? Porque, não, os galegos são dominados pelos castilhanos, a gente não, a gente é independente, então a nossa língua não pode ser a língua que é dominada pelos castilhanos, fica, enfim, toda essa questão que a gente já conversou. Mas, enfim, a gente está falando aqui de língua, mutação de língua, família linguística, aí essa é outra coisa importante que eu queria dizer hoje. O que é família linguística? A gente vai precisar desse conceito para entender várias coisas. Eu citei esse conceito um monte, mas a gente vai precisar entender esse conceito. De novo, eu dei uma palestra só sobre isso na ELA do ano passado, está lá no YouTube, se vocês quiserem ver mais detalhes, né? Mas eu vou falar resumidamente. O principal ponto é assim, a metáfora que a gente usa é de língua como espécie. Sabe esse mecanismo de evolução das espécies, que surgiu no século XIX, que a gente usa? Na mesma época surgiu no século XIX para as línguas também, é o mesmo mecanismo, repara só. As línguas sofrem mutações o tempo todo, como as espécies. Ou seja, cada indivíduo é único. Cada falante, o meu português, não é igual ao português de nenhum de vocês. Porque cada um de nós tem manias diferentes, tem palavras que preferem, tem jeitinhos, tem sotaque, tem várias coisas, né? Cada um fala de um jeito. Então, é como se fossem mutações. A língua na boca de cada um de nós vai ficando um pouco diferente. E isso é meio aleatório. Isso não é só nas palavras que eu uso, é nos sons, no meu sotaque, é também na maneira como eu atribuo o significado, é na gramática. Eu prefiro algumas construções de frases, vocês preferem outras construções. Enfim, tudo isso. Agora, essas comunidades de falantes, eventualmente elas se dividem. Por exemplo, uma comunidade que mora aqui, de repente migra para um lugar longe daqui, ou um lugar assim, do outro lado da montanha, que é difícil chegar, ninguém fica indo lá o tempo todo, porque é longe, difícil chegar, ficam meio isolados. Ou então, classe social. Eu só falo aqui com os meus plebeus aqui. O pessoal lá em cima, os que mandam, falam só entre eles. Então, também gera uma diferenciação. Aí o que acontece? Quando essas comunidades de falantes se isolam, por algum motivo, acontece que elas vão ficando mais diferentes, porque as mutações que vão sendo aceitas, elas ficam independentes umas das outras, né? E aí ficam separadas. Eventualmente, pode chegar num ponto que essas duas comunidades já não se entendem mais. Elas não se entendem mais, assim, não cruzam mais. Aí o que acontece? Que a gente estuda na biologia? Especiação.
especiação. Duas espécies ficam isoladas geograficamente, até o ponto que as mutações se acumulam e elas não conseguem mais cruzar, não conseguem mais gerar prole fértil, né? Que é uma das definições, cheia de exceções, mas é uma das definições biológicas de espécie. Mesma coisa, a gente poderia definir língua pelo critério de inteligibilidade mútua. Ou seja, se duas pessoas não se entendem, então a gente pode dizer com certeza que elas falam línguas diferentes. Por exemplo, eu sento na frente de um tailandês, o tailandês falando thai, entendo nada, nada. Então, com certeza, qualquer definição de língua que seja, eu vou dizer que português e tailandês são línguas diferentes. Porque, assim, é um nível básico de língua diferente. É claro que aí a gente precisa olhar que a definição, o conceito de língua, ele tem uma dimensão política muito forte. Então, não é tão fácil dizer, por exemplo, eu acho que vários gaúchos entendem melhor os uruguaios do que entendem os paraenses. Mas isso significa, então, que os gaúchos e uruguaios falam a mesma língua? Os gaúchos adorariam. E o paraense fala outra língua? Não sei. Então, aí, quando vai ficando perto, vai ficando mais complicado, né? Mas, enfim, o fato é que existe esse fenômeno e o mecanismo pelo qual a gente pensa nisso é esse mecanismo de mutação e de evolução. Evolução não no sentido de se tornar alguma coisa melhor, né? Mas no sentido de diferenciações que vão se acumulando. E aí, a gente pode fazer isso. A gente pode pegar a língua e olhar. Essas línguas aqui derivam de uma mesma língua. Da mesma maneira que a gente faz com as espécies, né? As baleias e os golfinhos derivam de um ancestral comum, que foi quando os mamíferos voltaram para o mar, etc. Né? A mesma coisa a língua, a gente pode fazer isso. Aí a gente chama isso de protolíngua, não é porque é uma menos língua, mas é o nome que se usa na linguística para falar da língua mãe de um grupo de línguas. A língua reconstruída. E aí eu vou falar disso, de reconstrução. O que significa isso? Porque, olha só, quem inventou esse negócio de família linguística foi as mesmas pessoas que inventaram esse negócio de línguas indo-europeias, que é a família de línguas mais importante que a gente tem que sacar, que é a origem do português, que é a origem de várias línguas. Isso foi lá no final do século XVIII, século XIX. Então, William James foi o primeiro cara que pegou o sânscrito, o grego antigo e o latim e falaram, olha, essas três línguas têm várias coisas em comum, talvez tenha uma relação entre elas. Aí depois o Jacob Green, dos irmãos Green, né? Ele era um dos irmãos Green, ele era linguista também, e ele inventou as primeiras leis de mutação fonética das línguas germânicas. Então, as línguas germânicas se diferenciaram, porque tais línguas mudaram esse fonema para esse fonema aqui, e é isso. Aí outros começaram a fazer leis desse tipo para as outras línguas europeias. Aí o Franz Bopp escreveu essa gramática comparativa, pegou esse negócio que o William James tinha observado, o sânscrito, o latim e o grego, comparou com as línguas germânicas, suas línguas bálticas, as línguas eslavas e as línguas persas. Aí fez uma grande comparação, até que isso, assim, ficou claro, todas essas línguas vêm da mesma raiz, são todas línguas parentes. E essas línguas a gente vai chamar essa grande família de família indo-europeia. E foi assim, raciocinando desse jeito evolutivo, se surgiu. Aí depois, por analogia, foi surgindo outras famílias, como a família afroasiática, que a gente mencionou, né? Outras famílias linguísticas. Aqui, assim, as línguas indo-europeias se dividem em alguns grandes grupos, né? A gente tem as línguas eslavas, que essas são as verdes, as línguas bálticas, que são essas verdes claro, que é basicamente letão e lituano, que são parentes das línguas eslavas, mas é um ramo um pouco diferente. Aí a gente tem as línguas germânicas, o alemão, o inglês, norueguês, islandês, tudo isso. As línguas latinas, as românicas, né, que a gente consegue traçar. Aí tem as línguas indo-arianas, que inclui o Farsi falado na Pérsia, no Irã, o Pashtun falado no Afeganistão. O Afeganistão estava na mídia aí, né? No Afeganistão se fala Pashtun, que é uma língua indo-europeia também. Todas as línguas do norte da Índia, começando pelo sânscrito, mas também o Hindi, o Gujarati, o Bengali, várias línguas do norte da Índia também são desse ramo indo-ariano das línguas indo-europeias. E outros grupos menores, né? As línguas célticas a gente mencionou, o albanês, que ficou meio isolado, o grego, que ficou meio isolado também, o armeno, que ficou meio isolado na Armênia. Só mais 2 minutinhos para terminar. Espero que sim. Não, eu vou correr aqui. E, enfim, mas a gente pode visualizar em termos de mapa, a gente pode visualizar em termos de árvore, de cladograma, do mesmo jeito que a gente faz em biologia hoje, né? Então, a gente pode ver as ramificações. Aí a gente pode ver, é interessante, que as línguas celtas, em verde, são o ramo mais próximo das línguas românicas, do latim. Faz sentido, né? Porque geograficamente, na época dos romanos, eles estavam próximos. O centro da cultura celta era ali nos Alpes, nessa época. Enfim, é isso. Mas como que isso funciona? Essa é a última coisa que eu quero dizer desse bloco aqui. Aí eu peguei um problema que não é sobre línguas indo-europeias, mas que é o problema para o meu TCC, que comparava turco, chuvache e cazaque, TCC. Era essa a piada, não sei se todo mundo pegou.
mas que é mais ou menos mas esse problema, o legal dele é que era um jeito de vocês verem como é que os linguistas estudam isso. É através do que a gente chama de mudanças fonéticas regulares. Você vai comparando palavras cognatas numa língua, em línguas que você considera que são próximas, e vai vendo. Se tem mudança fonética regular, então provavelmente tem uma relação genealógica. É assim que funciona. Toda a linguística histórica, vocês não têm uma palestra só sobre isso, mas toda a linguística histórica funciona desse jeito. Do mesmo jeito que vocês viram no problema. Claro, você tem que tirar as partículas gramaticais, você compara o léxico, né? Compara principalmente o vocabulário básico, tem que ser bastante vocabulário para ser válido, né? Tem que ser vocabulário que não é, obviamente, um empréstimo, tipo, computador em turco e em chinês é parecido, mas... Ou computador em turco e em português é parecido. Isso quer dizer que turco e português são a mesma família? Não. Porque, claramente, o computador é um empréstimo muito recente. E é isso. E aí, junto com isso, tem métodos para você estimar, métodos similares a decaimento radioativo, por exemplo, para estimar a distância temporal dessas línguas, quando que elas se separaram. Isso é mais polêmico, né? Esse método de mudanças fonéticas ele é bem estabelecido. O método de datação ele é menos estabelecido, mas ele assim, é mais polêmico, mas vários linguistas usam. Tem métodos para estimar o local de onde as línguas vieram. Aí você pode usar, por exemplo, vocabulário, você pode usar, por exemplo, um fato linguístico. Se tem uma família, o lugar onde as diferenças da família estão mais concentradas, esse lugar é provavelmente a origem da família. Mas você pode usar vocabulário, que fala de montanha, então provavelmente tinha montanha. Todos eles aqui têm pimenta, então quer dizer que o proto, alguma coisa, conhecia a pimenta. Então a gente pode ir vendo desse jeito. Também é mais difícil de estimar. Aí tem várias brigas. O indo-europeu se originou na Crimeia, na Ucrânia, na Rússia, na Turquia, enfim, em algum desses lugares. Mas o fato de passar uma fronteira nacional para outra é motivo de grandes brigas na internet. Enfim, é isso. Tem, na verdade, um conceito que eu quero apresentar que é importante quando eu falo da Eurásia, que é o conceito, que é uma outra maneira de entender língua, que é entender a língua como comércio. A gente falou de língua como espécie, mas a gente pode entender língua como comércio, que é assim, as línguas, os falantes, eles se encontram o tempo todo. A natureza dos humanos é migrar. Esse negócio de pessoas não viajarem é um negócio muito recente. Na maior parte da história humana, as pessoas viajavam muito. Elas estavam sempre andando. E isso é recente. Então, as pessoas sempre se cruzaram e elas sempre trocaram coisas, né? Quando dois falantes se cruzam, da mesma maneira que eles trocam coisas materiais, eles trocam coisas imateriais também. Eles trocam palavras, trocam estruturas gramaticais, trocam sons, tudo isso, né? A gente pode pensar que vários sotaques do Brasil são explicados pelo contato, por exemplo, com os falantes com a corte portuguesa. Por que o carioca chia? Por causa da corte portuguesa. Por que o manezinho da ilha de Florianópolis chia? Por causa do contato com os açorianos. Então, o contato faz coisas se trocarem entre línguas, né? Então existe essa metáfora. Da mesma maneira que a gente pode pensar em genealogia, a gente pode pensar em contato. Aí o contato troca tudo, e com convívio prolongado, as línguas vão ficando mais parecidas, porque elas vão trocando mais coisas. Então, e isso independe das famílias que elas são. Então, além de eu estudar família, eu posso estudar família linguística, eu posso estudar um negócio que os linguistas chamam de área linguística. É uma área em que um conjunto de línguas ficam em contato por um tempo prolongado, um contato intenso, que fez com que essas línguas convergissem, elas ficassem mais parecidas. Tem vários exemplos interessantes na história. A Índia, por exemplo, porque a metade norte da Índia é indo-europeia, a metade sul não é, são as línguas dravídicas. É outra família, nada a ver, mas as línguas têm várias características em comum. As línguas da Índia, pelo fato de que elas estão ali na Península Indiana por séculos. Da mesma maneira, o exemplo que eu queria dar, que é o exemplo que tem a ver com o assunto, é a área linguística altaica. O meio da Ásia, o meio da Eurásia, assim, as estepes ali na área central. Tem essas três grandes famílias linguísticas ali. Tem a família túrquica, que inclui o turco, o cazaque, o chuvache, o uzbek, o uigur ali na China, né? Tem a polêmica dos uigures na China, são todas línguas túrquicas, da família túrquica, que é uma das famílias das estepes, que aquele problema do meu TCC era sobre essas línguas, né? Aí tem a família mongólica e tem a família tungúsica, que aí são umas línguas menores, mas o manchu, falado na Manchúria historicamente, outras línguas menores, o evenki. E tem, às vezes, as pessoas falam do coreano e do japonês como, de alguma forma, relacionadas a essas línguas. O que aconteceu? No século XX, existiu uma coisa. Os linguistas, quando estavam estudando famílias, alguns linguistas russos, não tem importância eles serem russos, é só porque a linguística russa sempre foi muito forte. Eles aventaram essa família linguística altaica, que seria uma família linguística que incluiriam todas
essas subfamílias, digamos. Só que isso, em algum momento, caiu em descrédito. Só que isso virou uma grande briga na linguística. Até hoje a gente tem uma minoria de linguistas que são ferrenhos defensores da família altaica. Tem um monte de pessoas por motivos nacionalistas, os turcos, por exemplo. O nacionalismo turco é um negócio meio bizarro. Que é uma coisa, um movimento, claro, não é os turcos são bizarros, mas existe um movimento cultural dentro da Turquia de nacionalismo que é estranho. E aí, enfim, aí tem essas coisas, e essas pessoas viraram entusiastas. Só que aí virou um negócio meio pseudociência, assim, meio assim. Ninguém mais acredita nesse negócio, tá bom, tem uma minoria de linguistas que acreditam nesse negócio, mas a maioria dos linguistas já viu que não rola, não convence. Aí, hoje em dia, a maioria das linguistas concordam que, de fato, essas línguas têm semelhanças que os proponentes da família altaica propuseram, mas que essas semelhanças elas são um efeito de área e não um efeito de família. Ou seja, as semelhanças existem porque essas línguas conviveram. Os cavaleiros nas estepes ali, cavalgando e tal, cantando aquelas músicas legais, tipo que a gente ouviu no intervalo, eles conviveram por muito tempo. E aí as línguas foram ficando parecidas. Isso não é a primeira vez. Várias outras vezes aconteceu os linguistas entenderem como família alguma coisa que se mostrou que era só área. Só que no caso da família altaica, isso é mais polêmico, isso ganhou dimensões. Porque aí tem o nacionalismo japonês também, que se juntou nisso, o nacionalismo coreano. É confuso, mas é bom vocês saberem que esse babado existe. Enfim, mas é uma área linguística. E por que eu falei dessa área linguística? Porque a gente teve vários problemas na UBL desse ano, por coincidência, sobre línguas da área altaica. A gente teve, claro, a língua da música do Gengis Khan, na primeira fase. O Gengis Khan, o Império Mongol, foi o maior império do mundo, né? Ele teve esse tamanho todo. E ele também cresceu muito rápido, basicamente foi o Gengis Khan. E, na época do Orkut, tinha uma comunidade do Orkut que se chamava Unificação da Mongólia. E a descrição da comunidade era: Gengis Khan, fiquem todos juntos, mongóis. Ok, Gengis Khan, ok. Foi mais ou menos assim a unificação da Mongólia. Não, foi mais sangrento do que isso, mas foi rápido assim. Enfim, ele ganhou essa dimensão. Assim, a Mongólia dominou a China. Só isso já é uma grande coisa. Mas não só, dominou a Pérsia, dominou a Ásia Central inteira e chegou na Hungria. Ou seja, claramente é o segundo maior império, é o maior império em extensão territorial contínua, é o segundo maior império em extensão territorial total, perdendo apenas para o Império Britânico. Mas ele durou muito pouco tempo também, ele durou 100 anos, mais ou menos. Porque o que aconteceu? Depois do Kublai Khan, que foi o cara que dominou a China, aí o império se ramificou. Líderes diferentes, descendentes do grande Khan, do Gengis Khan, formaram canatos diferentes. Eram 4 canatos, né, que ficaram famosos. Um é a própria China, que virou a dinastia Yuan. A China teve uma dinastia mongol, que foi os descendentes do Kublai Khan. Aí o Canato de Chagatai, na Ásia Central. O Ilkhanato, que era a Pérsia, basicamente. E a Horda de Ouro, que é Crimeia, ali, Ucrânia, Rússia, por ali, tudo aquilo já foi a Horda de Ouro. E tem o Sultanato de Delhi, que eu mencionei. Não mencionei antes, mas a Índia se tornou um lugar muçulmano em algum momento. Então, a Índia, na época, a Índia não tinha nada a ver com o Império Mongol, mas ele era um sultanato, era um lugar islâmico. Menos no sul, porque nem conquista os reis tamil. Tá. A gente teve o problema do cientista maluco, que é um problema que vocês adoraram, que tinham que traduzir várias frases do kazakh, que é uma língua túrquica, né? Aí eu botei as frases da resposta, caso vocês não tenham visto o gabarito aí, estão as frases aqui para vocês checarem. Eu sei que vocês lembram de cabeça o que eles responderam, aí vocês podem já checar. E essa foto é uma foto em Almaty, que é a maior cidade, não é a capital é Nur-Sultan, antiga Astana, mas a maior cidade do Cazaquistão é Almaty. Essa é uma foto que eu, de fato, tirei no Cazaquistão, quando em 2019 a Olimpíada Internacional foi na Coreia. Eu aproveitei para pegar um voo com escala no Cazaquistão, aí fui lá conhecer os cazaques. E tinha essa casa aí mesmo. Aí, assim, aparentemente existem cientistas malucos lá. Mentira, uma exposição artística. Tá, beleza. E aí tinha outras línguas que têm a ver, mas mais ou menos, na prova. Tinha a língua do Conte QL, a língua da mochila, né, que era ótimo. Que é de uma língua, que é do finlandês, né, que é uma língua, não tem nada a ver, a família urálica. Não. Uma vez, na época da história da família altaica, teve a família uraro-altaica, teve essa suposição também, mas não. A família urálica, que é outra família, é a família de línguas no norte da Eurásia, aqui no Ártico, em que inclui as línguas Sami, na Noruega e na Suécia, mas inclui o finlandês, o estoniano e várias outras línguas faladas na Rússia. E aí tem essa brincadeirinha que vocês viram, né? Que o que tem de parecido da família urálica com o túrquico é a harmonia vocálica.
As línguas urálicas todas têm harmonia vocálica, como vocês viram nesse problema, né? As vogais, elas, das palavras todas, elas se alinham, elas são todas do mesmo tipo. E a outra língua que tem a ver, mas mais ou menos, é a questão do Pecha, que foi uma questão totalmente tudo ou nada na segunda fase, né? Alguns de vocês acertaram, a maioria não fez nada. Era um problema, ou você entendia o sistema, ou você não entendia o sistema. Mas que era daquele sistema de numeração de livros em tibetano, né? Seguindo a ordem do alfabeto tibetano, que é uma ordem fonética interessante, né? Primeiro as desvozeadas, depois as aspiradas, depois as vozeadas, depois as nasais. Eram 4 classes. Eu acho lindo esse problema. Eu acho lindo o alfabeto tibetano e a ordem dele, enfim, tudo isso. Mas a língua tibetana também não tem a ver com as línguas turcas, né? Ela é uma língua da família sino-tibetana, que é da mesma de todas as línguas da China. E também de Myanmar. É uma grande família de línguas, essa aí. Mas o fato é que a cultura tibetana tem uma forte relação com a cultura mongol. Os mongóis são budistas, não sei se vocês sabem. E eles são budistas, não, eles praticam budismo tibetano. Na verdade, vocês sabiam... Eu vou contar uma fofoca. Acho que eu posso demorar 30 segundos a mais para contar uma fofoca, né? Vocês sabiam que o Dalai Lama... Sabe o Dalai Lama? Não agora, o 14º que viu agora. O terceiro Dalai Lama, ele foi inventado pelos mongóis. Na verdade, foi um acordo, assim. Tinha um cara que queria liderar os mongóis, só que ele não era descendente de sangue do Gengis Khan. Então, ele não tinha legitimidade. E aí, eles já tinham contato com os tibetanos, lá nas planícies, aí no altiplano tibetano, e aí um tibetano mandou essa. Eu digo que você é uma reencarnação de um descendente do Gengis Khan, e isso vai te dar legitimidade, não é de sangue, mas é reencarnação. E aí tá, beleza, em troca eu te reconheço como uma reencarnação de um grande mestre. Aí o primeiro Dalai Lama foi o terceiro Dalai Lama. Ele reconheceu esse líder mongol, e o líder mongol falou, não, eu te reconheço como a emanação do primeiro Dalai Lama, que reencarnou como segundo Dalai Lama, e você é o terceiro Dalai Lama. Só que pegou isso aí também, e a linhagem dos Dalai Lamas continuou. Enfim, não sei se era golpe ou não. Tem cara de golpe, pode ser que não fosse, mas aconteceu. Enfim, é isso aí. Acabou. Agora, em 5 minutos, eu vou falar de Abya Yala, o nosso continente, porque não dá para não falar do nosso continente. Inclusive, a gente teve vários problemas falando do nosso continente. Quando os portugueses chegaram no nosso continente, tinha uma diversidade linguística enorme. Só que no litoral, essa diversidade era mais aparente do que de fato. Eles pensaram, poxa, eles se entendem, né? Em geral, eram todos falantes da língua tupi. Por exemplo, os tupiniquim, os tupinambá, que são os tupi que... Não se sabe exatamente a etimologia das palavras, né? Mas se supõe que tupinambá vem de tupianambá, significa todos da família tupi. Assim, perguntaram quem são vocês, nós somos todos da família tupi, nós somos tupinambá. Ou tupiniquim, são os tupis dali, os tupins do lado, dos vizinhos. Aí, os tupiniquim. Aí também os tamoim, os tamoios, né? Os tamoim significa os avós, ou seja, perguntaram quem são vocês? Somos os avós. Aí, são tamoios. Ou então, os caeté. Caeté, literalmente, em Guarani também, dá para reconhecer essa palavra, quem sabe um pouco de Guarani. Caeté é a mata verdadeira, ou seja, são as pessoas que vivem na mata verdadeira. Todos esses eram nomes diferentes que falantes de tupi usavam. Provavelmente tinha diferenças, mas enfim, tudo isso aconteceu. E tinha alguns poucos no litoral que não falavam línguas tupis, que eram chamadas de tapuias, mas tapuia é um nome que você não deve usar hoje em dia, porque é um nome pejorativo era pejorativo para os tupis. Os tupis falavam, esses outros aí, os tapuias, que é tipo um xingamentinho, assim, que era a palavra para bárbaro, assim, dos tupis. E aí os portugueses falaram, tem os tupis e tem os tapuias. E o litoral brasileiro era assim. A gente sabe hoje que isso que no Brasil a gente tem 4 grandes famílias linguísticas. Uma é a família das línguas tupi. As línguas tupi são interessantes. As línguas tupi têm 10 famílias principais. Uma das 10, aí assim, em rosa claro no mapa, tá uma das famílias, que é a família Tupi-Guarani, que inclui a língua tupi antiga do litoral e a língua guarani, que é falada até hoje. E as outras 9 famílias são roxo. É um doce para quem adivinhar onde é provavelmente a origem da família tupi. Provavelmente a origem é aqui nas margens do rio Guaporé, que é onde está a concentração, a maior diversidade da família. Mas, por algum motivo, os falantes de Tupi-Guarani se espalharam loucamente pelo continente. E estão aí até hoje andando de um lado para o outro, como os guaranis fazem. Provavelmente isso tem a ver com questões religiosas, com a busca da terra sem males e com as caminhadas sagradas que os guaranis fazem até hoje. Provavelmente tem questões cosmológicas envolvidas com isso. Mas, enfim, o fato é que um subgrupo da família Tupi se espalhou pelo Brasil todo. Aí, inclusive, as línguas gerais, né, que foram objeto de um dos problemas. As línguas gerais, que foram inventadas pelos jesuítas, com base no Tupi e com base no Guarani no Sul, se espalharam até o final do século XVIII, assim, a maioria dos brasileiros falava língua geral, não falava português.
português foi imposto à força pelo Marquês de Pombal depois, e pelo embranquecimento da população brasileira. Mas a língua geral, que era a língua dos bandeirantes paulistas, né, a língua geral paulista, e também, em paralelo, a língua geral amazônica, que é um pouco diferente, que até hoje é usada como língua franca entre vários povos dentro da floresta amazônica. Aí teve um problema, né, em homenagem à nossa edição Quitã, teve um problema sobre isso. E tem o próprio Guarani, né, que o Guarani também, se eu olhar, dá para dizer que são várias línguas, né, o Guarani Mburá, o Guarani Nhandevá, o Guarani Caiová, no Mato Grosso, que estão lá sendo atacados pelos plantadores de soja. Enfim, cada região, e os guaranis do Paraguai, os guaranis da Bolívia, são todas variações, mas, enfim, a língua guarani acaba sendo a língua mais conhecida indígena no Brasil, né? E, inclusive, a gente teve um problema com um meme, né? Em homenagem à edição Nhanduti, que eu não vou analisar a frase, mas vocês podem olhar depois, né? Mas a graça é que vocês tinham que descobrir qual era o verbo sentir. E o verbo sentir é assim, sentir, vai passear e sentir a natureza. Sentir a natureza é sentir a brisa fresca, mas no caso a imagem sugere sentir os espinhos apertando você. Isso então, a família Tupi é uma das grandes famílias do Brasil. As outras três, a família Macro-G, que também é bem espalhada, todo o interior do Brasil, todo não, mas boa parte do interior do Brasil são falantes de línguas Macro-G. Os Krenak, no Vale do Rio Doce, que o Ailton Krenak, né, que é famoso hoje, eles são falantes de uma língua Macro-G. Os Machacali na Bahia, os Funiô lá no Nordeste, que é a única língua indígena que sobreviveu no Nordeste. Os Mebengo Creu, o Caiapó, que era o nome antigo que se usava, o Chavante, o Xerente, todos eles, enfim, de alguma forma. E os Caingangue no sul, quem é do sul do Brasil sabe, tem basicamente dois povos indígenas na região sul do Brasil. Os Caingangue, que são Macro-G, e os Guarani, que são da família Tupi. As outras duas famílias linguísticas grandes no Brasil são a família Arawak, que se espalha bem na borda da Amazônia, são essas em azul, incluindo a língua taíno, que foi a língua que o Cristóvão Colombo encontrou quando ele chegou no Caribe, é uma língua da família Arawak, mas várias outras línguas, né, o Aurá, o Axaninca, os Terena, são todos falantes de Arawak, e as línguas Caribe, que é a origem do nome Caribe. Os povos Caribe estão principalmente hoje nas Guianas, na Venezuela, ali, e também em alguns lugares do Caribe mesmo, das ilhas. De fato, a situação das ilhas do Caribe é parecida com a situação ali que eu mostrei do mapa do Brasil no início da chegada dos portugueses. Tinha várias línguas, o Colombo encontrou os taíno, mas tinha várias outras que nem todas a gente sabe classificar direito, né? Porque a gente só tem registros históricos. No Caribe são ilhas pequenas, eles se extinguiram mais rápido, foram extintos mais rápido, não vou dizer por quem. Enfim, aí é isso a situação. E aqui é um mapa mais geral, assim, das línguas da América do Sul. Aí, de novo, o Tupi, o Macro-G, o Arawak, o Caribe, e outras famílias, né? As línguas dos Andes, que também o Quechua, que era a língua do Império Inca, o Aymara, que é a língua do Evo Morales Aymar, porque ele é Aymara, né? Que é uma língua bem importante na Bolívia. Aí lá na América Central tem as línguas maias, enfim, tem muitas línguas interessantes, não vai dar para falar de tudo, mas o fato é que a gente mostrou algumas línguas na prova desse ano. Uma delas no sul, na parte sul da Amazônia, então tem o Rio Amazônia para lá. Sim, tem muitas línguas e todas são legais. É impressionante isso aqui. Então tem esses rios, o Jutaí, o Juruá e o Purus, que são aqui mais para cima no Rio Solimões, antes de cruzar com o Rio Negro, que vira o Rio Amazonas, tem esses afluentes dos Solimões aqui embaixo. Aí entre esses rios, o Jutaí, o Juruá e o Purus, tem esses pontinhos verdes que são uma outra família linguística, que é a família Pano. A família Pano, eles estão aqui nas cabeceiras desses rios aqui na Amazônia. E a gente teve uma língua Pano, que foi a língua Catuquina Pano. Catuquina é a palavra, vocês viram, né? Tem o Catuquina Camaiurá e tem o Catuquina Pano. São duas línguas de famílias diferentes que recebem o mesmo nome, porque nome, enfim, esses nomes. E a gente teve uma edição, a nossa segunda edição da OBL, a edição Noquevana, foi em homenagem a eles. Noquevana significa nossa língua. Noquequim é assim, nosso povo, né? Nós. Que é o nome que os catuquinas se dão a si mesmos, né? Noquequim lembra um outro povo da família Pano, que são os Runiquim. Os Runiquim são famosos por causa da ayahuasca. Eles têm essa tradição, né, de cultivar a erva, a raiz da ayahuasca. E vários brancos adoram ir lá nos Runiquim aprender as coisas, os rapés, as coisas, enfim, é isso. E aí tinha um problema legal de semântica, né, que vocês viram que tinha mão, que era árvore, e tinha o povo da onça, e tinha essas coisas todas. Vocês viram isso aí. E um outro povo que a gente abordou, agora no norte do Amazonas, é assim, então, ali Manaus, para quem não é de Manaus talvez não saiba, Manaus é um lugar onde encontra o Rio Negro e os Solimões, que é onde forma o Rio Amazonas.
Manaus, a cidade de Manaus surgiu ali nesse encontro. Só que a gente subiu um pouco o Rio Negro, então o Rio Solimões, né, que a gente mostrou esses afluentes agora, se a gente subir o Rio Negro, tem um lugar que o Opés, que é um outro rio grande, encontra o Rio Negro. Ali é onde tem a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade importante para os linguistas. Ali é onde tem, na bacia do Opés, é onde tem os povos tucano. A gente teve um problema sobre isso em homenagem à nossa edição Ipamassa, falando sobre a situação social do tucano, que passou a ser usado como língua franca, enfim, toda essa coisa, né? Mas o tucano é muito legal, e o São Gabriel da Cachoeira é importante porque é um dos poucos municípios do Brasil que reconhecem línguas indígenas como línguas cooficiais do município. Então, o tucano, o baniwa, e eu não lembro a outra. É o Nhangatu? Não lembro, eu sei que tem 3 línguas que são reconhecidas como cooficiais no... Nhangatu. Que são cooficiais no município de São Gabriel. Município, né? A gente parece que é uma cidadezinha, mas município na Amazônia significa milhares e milhares de quilômetros. O estado do Amazonas tem 70 municípios, o estado do Rio de Janeiro tem 100 e poucos. Então já dá para ver por aí. Tá. Enfim, é isso. E a última coisa, só para dar um exemplo do lado da América do Norte, a gente teve um problema envolvendo a família iroquesa, que é uma família linguística importante nos Estados Unidos, porque eles estão na costa leste, estavam, né? E eles tiveram daí muito contato com os primeiros ingleses que chegaram, com os primeiros franceses também. E aí eles formaram... Aí tem uma história política interessante, porque eles olhavam para a sociedade dos brancos e pensavam, tem alguma coisa muito problemática com a sociedade de vocês. Porque vocês falam que na cidade de vocês na Europa tem gente passando fome na rua. Para a gente é totalmente impensável deixar alguém passar fome, deixar alguém sem ter onde dormir. E eles ficavam rindo dos europeus, falando, não, vocês sempre obedecem a alguém, né? Sempre tem um chefe, tudo que você... Não tem ninguém de vocês que é livre. E aí tinha essa questão, eles foram... Os índios iroqueses, eles foram grandes inspirações para os intelectuais do século XVII e XVIII na Europa. O Rousseau, por exemplo. Quando o Rousseau escreveu sobre o Estado, sobre o comunismo primitivo, enfim, sobre a origem da desigualdade, ele leu muitos relatos dos iroqueses. Então, os iroqueses são vários, né? Eles formaram uma confederação, que é as 6 nações, para enfrentar os europeus, que eram várias nações que eles se uniram. Então, os Mohawk, os Sioux, os Cherokee, aí alguns deles que sobreviveram foram migrando para o oeste, né? Os Cherokee hoje ficam bem mais para o oeste. E a gente teve um problema do Cherokee. O Cherokee, como tem esse contato mais antigo, eles, já no século XIX, o Sequoia, que era um Cherokee, ele criou um sistema de escrita para o Cherokee, que era silábico, usando símbolos parecidos com as letras do alfabeto latino, mas com sons totalmente diferentes. Vocês tiveram a oportunidade de brincar um pouco com isso, ou ver num vídeo de uma declaração de um código ético do Cherokee, e a partir do que vocês ouviam, reconhecer as letras e achar as palavras no caça-palavras. Não sei se vocês lembram. Esse foi pessoalmente, eu achei um dos problemas que eu mais gostei da prova. E é mais ou menos isso. Então, passamos rapidamente por todos os continentes, falamos de alguns conceitos importantes. Colgado Obrint. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer agora. Infelizmente, eu botei ali a lista dos problemas que eu não consegui incluir na apresentação, porque isso faria a apresentação ficar mais longa do que já foi. E se vocês quiserem conversar, perguntar, vocês podem perguntar agora ou a gente também, de qualquer forma, seguir conversando nos grupos.